Pode Conectar, que você está chegando agora em mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Connector Hub, que traz à mesa aqui convidados maravilhosos e ilustres para a gente conversar um pouquinho sobre tendências e inovação no varejo. Hoje eu estou super feliz em receber aqui Mari Gucci, né? Nome artístico da Mari Guteio, Mariana Guteio, né? Cofundadora e CEO da No1. E também Marcelo Pivovar, vulgo Pivo, né? CTO da Oracle Brasil. Gente, muito obrigada por terem aceito o convite. Muito obrigada por estarem aqui. Um prazer. É uma alegria receber vocês aqui à mesa. A ideia hoje é que a gente ter esse papo aí com essas duas cabeças super pensantes sobre o varejo e a inovação que a gente tem acompanhado aí. E vou começar abrindo espaço e pedir para vocês se apresentarem, né? Apresentar um pouquinho da trajetória de vocês e também quem é Mari, quem é Pivo, para além do LinkedIn. Mari, tu pode começar, por favor? Posso começar. Para além do LinkedIn é legal, hein? A gente sempre vai começar. Eu sou a Mari, eu sou mãe da Clara. Ótimo! E eu gosto de começar me apresentando, falando dela, porque é muito impactante quando a gente começa a acompanhar o desenvolvimento de uma pequena pessoa e a gente revê um monte de coisa na nossa vida, na nossa rotina, na forma como a gente enxerga as coisas. Mas vamos lá. Eu sou a Mari Gucci, nome artístico, é uma brincadeira que a gente faz, porque eu tinha muitas Marianas ao meu redor quando eu era criança, meu sobrenome não é o mais fácil do mundo, né? A minha trajetória profissional começou na comunicação. Eu sou formada em comunicação social. Eu sou formada em um monte de coisa, gente. Baita! Eu sou formada em comunicação social e depois, quando eu termino a graduação formal e entro nas pós-graduações, nos mestrados, eu vou para psicologia, para design e para biologia. Então, eu passei por vários lugares diferentes para chegar no que eu juntar tudo isso no que eu faço hoje. Mas a minha carreira começou na comunicação e dentro de comunicação eu andei por muitos lugares diferentes. Então, desde uma comunicação mais tradicional, bem propaganda, a comunicação que a gente chamava de comunicação digital lá antes da bolha, 1998, quando a gente fazia catálogo de produto em flash. meu primeiro estágio, isso é bom de falar para quem é de tecnologia, o meu primeiro estágio eu consegui quando eu estava fazendo o curso de Flash 1 e o meu professor me indicou para um projeto e assim foi que eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu entrei por esse lado e muito rapidamente mudei para esse lado mais de humanas. Que legal. Né? Mas eu sempre trabalhei com comunicação, então passei por propaganda, por comunicação digital, que era como a gente enxergava a forma como as marcas se comunicavam através do digital antigamente. Hoje já tudo muito mais misturado, né? A gente já não enxerga tanto essa quebra entre pontos de contato. Trabalhei com design, trabalhei muito com ponto de venda e comecei a trabalhar com varejo lá mais ou menos em 2005, 2006, eu comecei a me aventurar mais dentro do varejo e fui cair na inovação. E tive a oportunidade de trabalhar com algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo. Então, assim, trabalhei com Nike, trabalhei com Google. Gente, denunciar a idade é contar que eu fiz o lançamento do Google Maps no Brasil. Faz muito tempo. Trabalhei com Rede Globo. Então, assim, muita marca bacana. E uma das coisas que para mim era muito interessante naquela época era que o meu trabalho era criar narrativas e criar histórias, contar histórias para que as pessoas quisessem se aproximar daquelas marcas e daqueles produtos. Isso é o trabalho da comunicação. Só que muitas vezes a história era mais legal que o produto. E eu tinha uma coisa de querer chegar no produto, querer chegar no serviço, querer chegar no que gera a história, para que a história fosse fácil de ser contada depois. E foi assim que eu acabei chegando nessa história do design estratégico e como uma forma, como uma metodologia de realmente me aproximar do produto. Foi assim que nasceu a No1, como uma forma da gente realmente poder entrar no desenho de produtos melhores, de serviços melhores e, consequentemente, de experiências melhores. Então, que a história seja fácil de contar, porque o produto, o serviço, a experiência já está entregando. Sensacional! O que o cliente precisa e já está gerando valor no seu core e na sua essência. Que a história seja o resultado do produto e não o contrário. Exatamente. Caraca, Mário, eu tinha te falado aqui nos bastidores que eu tinha achado o teu LinkedIn super bem escrito, por sinal, gente. Quem precisar de inspiração pra escrever a descrição do seu LinkedIn, procura lá a Mari no LinkedIn, que tá valendo a pena. Mas assim, ela falando essa história é ainda melhor, tá? Então eu tô muito feliz com isso. Bom, que bom que eu não me tive aquilo pra te apresentar, viu? Que legal. Que massa. E hoje, como no One, eu obviamente sigo estudando. Hoje em dia o nosso trabalho é muito atravessado por tecnologia, por comportamento, por dados, né? Então, como que a gente consegue? A missão da No One é desenhar melhor. Então, como é que a gente pode desenhar melhores produtos, melhores serviços, melhores experiências para poder conectar
as marcas e os negócios com seus consumidores, como é que a gente acompanha esse movimento de consumidor e a tecnologia como um enabler, né? Como um realizador, como um potencializador disso. Hoje a gente trabalha com algumas das marcas mais incríveis do Brasil e do mundo também. Então, para ficar dentro do universo do varejo, lojas Renner, Yukon, Camicado, Grupo Boticário, tem bastante história aí legal de varejo para a gente compartilhar. Algumas outras também, mas não dá para mencionar todas aqui. Mas um beijo para todos. E além de No One também, dentro do grupo da No One, a gente tem Akido, que é uma empresa de produtos digitais, que aí foca especificamente no desenho, assim, na entrega de soluções efetivamente, como que a gente escala e acompanha essas soluções. Legal. Porque esse é um ponto que eu acho que é muito importante. Desenhar uma solução e colocar ela no ar é um pedaço. Sim. Manter ela no ar e relevante é outro pedaço super importante. Aí entra aqui com o nosso desenho e entrega de produtos digitais. Muito então, legal. Super resumão. Nossa, maravilhoso, assim. E também essa questão da No One ter sido pioneira no Brasil na visão de design de experiência, né? Do consumidor, que acho que isso foi que ano? 2012, tu falou? 2012, falar de design de experiência, inclusive para a entrega no varejo, né? Então, olha o caminho que foi percorrido até então, poxa. Foi bem pioneiro. Incrível. Parabéns aí. Legal. Pô, parabéns. Obrigada, Mário. Obrigada aí pela apresentação. Que história, né? E que história. Olha, a gente já começamos aquecidos aí, né? Exatamente. Eu falei pro pessoal hoje que eu tava até segurando a cafeína, porque eu tava tão animada pra essa conversa aí, pra eu não chegar aqui já bombando, assim, mas enfim, difícil também, né? Pô, então agora, Pivo, por favor, te apresenta também, pra além do LinkedIn. Quem é Marcelo Pivovar? Bom, eu sou Marcelo Pivovar, mas todo mundo conhece como Pivo. Um fato interessante é que Pivovar em tcheco é cervejaria. Opa! E Pivo é cerveja. Olha aí! Prost! A Trina da nem é tcheco. Prost. Tá, vou cortar essa parte aí, Marcos. Eu sou nascido e criado no interior do estado de São Paulo. Sou o pai da Bela, uma menina de 6 anos também. Assim como a Mari, acho que minha vida se transformou depois da paternidade. É uma outra ótica sobre tudo. Né? Uma desconstrução, uma construção diária de tudo que a gente vê. De tudo que a gente sente, enfim. Eu trabalho com tecnologia há mais de 30 anos, né? Eu comecei a trabalhar cedo com tecnologia com 15 anos. Vim para São Paulo para fazer faculdade de ciência da computação, enfim, como sou descendente de alemão, eu sou muito analítico, era muito analítico, sabe? Essas coisas muito bit-byte e tal. E comecei a perceber que a tecnologia era somente o meio das coisas e não o fim. E aí eu fui trazendo um pouco mais de humanas na minha formação. A gente não combinou isso, viu, gente? Eu juro. Ai, que lindo, gente. Que lindo. Então eu comecei daí a estudar um pouco sobre antropologia, entender como que é o processo, como que foi a evolução do ser humano, como ele toma decisões. Então eu naveguei um pouco sobre neurociência, que tem tudo a ver com são os modelos mentais, como que faz que as pessoas... Né, sair do ponto A para o ponto B, evoluam, regridam, e, enfim, toda a nuance, a complexidade, a beleza do ser humano. E não se contentando com isso, daí eu comecei a viajar o mundo fazendo escolas de criatividades. Né? Fiz escolas na Europa, nos Estados Unidos, foquei muito na questão de estudo sobre futuros, né? Design de futuros, foresight estratégico. E hoje eu atuo na Oracle, né, ajudando a desenvolver novos negócios, né, ajudando empresas tradicionais a ir para a nova economia. As empresas da nova economia também têm um pezinho na velha economia, muito com um olhar humanizado da tecnologia, né, um olhar e uma inteligência por trás, sendo cada vez mais inclusivo, sendo cada vez mais equânime, levando a tecnologia de uma maneira a democratizar serviços e produtos para toda a população em geral. Eu posso contar uma história de varejo que eu vivi favor. Recentemente? A Lê falou que a gente podia falar um monte, que Ah, depois vai fazer ele escutar. Não, isso não vai acontecer. Você falou um negócio que me fez lembrar de uma história que foi uma super experiência legal de varejo que eu vivi recentemente e que ao mesmo tempo também conta quem eu sou fora do meu LinkedIn, porque essa história eu nunca contei no LinkedIn. Legal. Eu estava na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, que é uma livraria que eu adoro, principalmente pela forma como ela te apresenta o livro, né? Ela não coloca só o livro na estante, ela te apresenta o livro de um jeito muito legal. E assim, não sei quantas lojas da Livraria da Travessa deve ter, talvez umas 7, 8 unidades no Rio de Janeiro, talvez. E eu encontrei um livro, passei por ali, vi um livro que eu já tinha lido, que era uma biografia, e pensei, caramba, faz tempo que eu não leio uma biografia boa, que vontade de ler outra. E o atendente passou, o vendedor passou atrás, eu chamei ele e falei assim, olha só, faz tempo que eu não leio biografia, me indica uma biografia boa. E aí ele me olhou, e ao invés de me perguntar qualquer outra coisa, ele escolheu me perguntar, você é uma pessoa de humanas ou de exatas? Olha aí.
E eu falei, imediatamente, gente, ele perguntou isso pra pessoa certa. Porque eu imediatamente, de bate-pronto, respondi. Eu sou de humanas, mas sou completamente apaixonada pela filosofia das exatas. Ele falou, é esse livro que você tem que ler. E ele pegou, isso é a minha descrição do Instagram. Eu não cheguei lá, não me E manda, aí ele foi lá, levantou e me trouxe um livro, por curiosidade, é um livro que se chama Invenção da Natureza, que é a biografia do Humboldt, que foi um dos caras que inventou essa noção de ecologia que a gente conhece hoje, mas foi uma grande experiência de varejo para mim, porque ele me fez uma pergunta muito interessante que me fez refletir sobre algo que eu me interesso, ao invés de me dizer, sei lá, qual foi o último livro que você leu e gostou, Sim. ou pegar um que estava ali na lista de mais vendidos. Ele me perguntou uma coisa muito íntima minha, calhou que deu certo. Que máximo! Experiência. Mas eu amei essa tua fala de humanização da tecnologia, porque eu acho esse um ponto tão importante. No momento que a gente está vivendo agora, a gente fala de inovação, imediatamente a gente já começa a pensar em coisas tecnologia. ultra tecnológicas. A gente está entrando agora numa era super importante de computação espacial, e Apple Vision Pro, e AI, e não sei o quê. Parece que a gente fica imaginando e esperando os grandes cyborgs entrarem dentro do varejo. E, gente, não é aí. Não é aí. Não é por Não aí. é aí. E é sobre a lógica das coisas, né? Eu acho que até essa coisa... Cara, tanto é que não foi combinado que esses dois nem se conheciam antes de hoje, né? Já tinham se visto, já tinham se passado. Mas, assim, agora eu acho que é legal também quando a gente faz esse cruzamento, até pelos caminhos inversos, né? Do começo nas exatas e ida para as humanas e vice-versa. E o quanto de saberes a gente vai acumulando que são comparativos, ou eles servem de analogia, né? A própria biologia, quando a gente tá falando de inovação, quantas analogias a gente faz utilizando termos da biologia para entender o comportamento humano, o comportamento de consumo. E, cara, assim, acho que essas experiências são muito complementares pra gente também aqui poder pensar e ver o que vocês estão vendo, né, desses caminhos tão divergentes, mas que imagino que hoje estejam olhando para alguns ângulos até parecidos. Total. Tu ia comentar alguma coisa, Pivo? Não, eu tava vindo pra cá de Uber, né? Daí eu passei aqui nas lojas, passando aqui no centro, né? Boa. Na Andradas 1234. Andradas 1234, fica a dica. E vendo muita loja de fashion, né? Essas lojas menores de fashion. E como você falou que tecnologia tá muito... As pessoas têm muito intrínseco. Inovação tem que ser tecnologia e não é verdade. Não é né? verdade. Tanto que se a gente analisa a palavra tecnologia, né? Tecne vem de técnica e logos é de lógica. É tudo, todas as ferramentas que você utiliza para fazer alguma coisa. Cadeira é uma tecnologia, o óculos é uma tecnologia, o microfone é uma tecnologia. Mas eu lembrei de uma inovação numa loja super simples e fashion, onde o que mais incomodava às vezes, quando a gente chegava numa loja de fashion? É o vendedor, a gente quer andar, a gente quer navegar, a gente quer ver muitas vezes. Sim. E chega algum atendente e quer, né, tá no script dele, você deseja alguma coisa, eu posso te ajudar, exatamente. E a loja, olha que interessante que a loja fez. A loja colocou 2 cestos, um azul e um vermelho. E estava escrito no cesto: azul, se você não precisa de ajuda de atendente, e vermelho, se você precisa de ajuda. Sensacional. Isso não é inovação? Parece aquele negócio de churrascaria que você coloca em si, pra O quem é verde gaúcho. É isso. O verde e vermelho, ainda quero, não quero mais. Isso aí. É isso. Olha, não tem Isso a ver com serve. tecnologia, mas processo, entender o ser humano, entender... E é uma solução simples que ela é inclusiva, né? Tem tantas pessoas que às vezes até têm uma dificuldade de interação social e essa abordagem atrapalha, né? Então, isso é uma tecnologia fenomenal, assim. Eu tinha falado pra vocês que eu queria que a gente começasse falando da atualidade, mas acho que tu puxou um gancho que é super legal, porque eu tava esses dias agora no Web Summit, né? A gente tava, enfim, né? Mais um evento de inovação que a gente também tem oportunidade de trocar, e a gente tava justamente falando do caso da Oracle sobre visões de inovação e tendências de varejo, assim. E o Maioral, né, Alexandre Maioral, que trouxe essa fala, e depois a gente continuou na sequência conversando, e acho que é onde também a gente puxa muito a ponte para o trabalho da Noan, sobre essa visão de experiências voltadas para as emoções, né, de que o varejo agora, o varejo online, ele cresce, né, é uma coisa que a gente tem certeza que não vai ser freada, mas não vai ser substituta do varejo, né, físico, isso não vai acontecer. Mas o quanto também o varejo físico precisa entender que seus diferenciais já não estão mais só na experiência, ou só na agilidade, ou só em outras coisas, né, que a gente já via antes. E ele citou muito essa coisa de uma economia voltada para a emoção, né? Como é que a gente pode falar sobre economia de emoção? Dá pra se falar de uma economia de emoção hoje já? Quer começar? Palpite aqui, né, gente? Vamos lá. Sim. Eu tenho um pouco de... Eu acho que sim,
Mas eu tenho um pouco de incômodo quando a gente coloca esse lugar da economia, porque parece que a gente entra numa visão talvez um pouco excessivamente mercantil de alguma coisa que é constitutivamente humana. Assim, quando a gente começa a falar de sentimentos humanos, a gente tem que sempre lembrar que mesmo quando a gente está projetando experiências, a gente nunca controla o que a pessoa vai sentir. Então, como que eu enxergo isso? Eu acho que é muito importante a gente sempre compreender o que as pessoas estão sentindo e quais são as necessidades delas e quais são as emoções que elas gostariam de sentir, e projetar pensando nisso, mas sempre com a clareza de que eu não consigo garantir o que as outras pessoas vão sentir. Eu gosto muito da analogia da montanha-russa. Quando a gente projeta uma montanha-russa, eu consigo imaginar que quando ela estiver chegando lá em cima vai estar todo mundo com frio na barriga e que quando o carrinho da montanha-russa começar a cair, as pessoas vão dar um grito, mas eu não consigo garantir que aquilo vai acontecer. Então, eu sempre gosto de enxergar isso como quais são as necessidades que as pessoas têm e quais são as emoções que motivam os comportamentos das pessoas para a gente tentar encontrar um lugar naquilo ali para criar relevância de marca, né? Para criar conexão. Mas eu acho que o termo economia eu não sou tão fã, tá? Depois a gente pode explorar isso muito mais. Mas assim, Lê, sem dúvida, a gente compreender a multiplicidade de emoções e comportamentos é muito importante. Agora, principalmente quando a gente fala de varejo físico, a gente está vivendo uma transformação muito grande do papel do varejo físico. Justamente pelo crescimento do varejo online, começa a mudar o papel do varejo físico na vida das pessoas. Então, as pessoas passam a buscar uma loja física não só mais para comprar, porque antigamente era o único lugar que eu tinha para descobrir produto, para entender produto, para comprar produto. Hoje, eu não preciso mais ir na loja para comprar, eu posso comprar de casa. Então, se eu posso comprar de casa, eu tô indo na loja para quê? Muitas vezes é para conhecer o produto, às vezes é para tocar. Quando a gente fala de moda, você tá falando exemplo de moda. Você entra numa loja física de um grande varejo, o que você vai encontrar as pessoas fazendo? Encostando no produto. Tato. Ela quer sentir o tecido, a pessoa quer encontrar o tecido, ela quer saber como que aquilo ali vai tocar na pele dela, ela quer ver detalhes de transparência, mas não necessariamente ela vai efetivar a compra naquele lugar. Então, a gente tem que começar a planejar o varejo físico pensando em algumas outras emoções, alguns outros sentimentos, alguns outros motivos de estar na vida do consumidor. E isso provoca uma mudança muito grande em todo o resto. Como, por exemplo, como é que eu vou medir se essa loja está desempenhando bem ou mal? Porque antes eu tinha lá um indicador clássico de varejo, venda por metro quadrado. Venda por metro quadrado. Se eu não quero que aquela loja seja só para vender, seja também para despertar emoções, como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou acompanhar se essa loja está entregando isso? Como é que eu vou evoluir o meu desenho de experiência para aquela loja? Alimentar a venda online, ela não pode ser descartada como uma experiência extremamente relevante do processo, mas tu não vai ver em receita, tu não vai ver como é que faz esse cruzamento, né? Exatamente. Então aí, uma das grandes disciplinas que a gente está vendo hoje, quando a gente fala de varejo, é justamente a questão das métricas. Como é que eu meço o desempenho das lojas nessa multiplicidade de coisas que eu quero estar acompanhando, né? E teve alguma coisa assim que vocês já perceberam de uma mensuração assim inesperada, uma nova forma de avaliar, medir essa experiência que vocês descobriram ou estão aplicando já, Mari? Nossa, essa é uma pergunta super difícil, mas sim. A primeira coisa que, para falar disso, é um pouco difícil falar disso sem a gente falar um pouquinho de NPS junto. Vamos lá. Porque todo mundo gosta de medir satisfação do cliente a partir do NPS. E eu sempre falo assim, NPS ela é uma métrica muito importante, ela é uma métrica essencial, mas ela é uma métrica de chegada. Sim. Tem um monte de coisa que ela não enxerga e tem distorções pelas quais a gente pode passar. Só um contexto aqui, para caso alguém não saiba, né? O NPS, Net Promote. Perfeito, vai. Essa métrica de avaliação de quando alguém nos pergunta o quanto você recomendaria essa experiência, isso aí, de 1 a 10. De 1 a 10. Essa é uma nota básica de relevância e satisfação que a gente aplica em quase todos os tipos de negócio. Né? Perfeito. Então, acho que a primeira grande coisa é a gente precisa entender que tipo de experiência eu quero projetar. E a partir do momento que eu compreendo que tipo de experiência eu quero projetar, o que tem valor para minha marca, o que tem valor para o meu negócio, aí a gente pode começar a desenhar métricas ou indicadores que sejam proprietários e que façam sentido para o meu negócio. Então, tem lugares onde, por exemplo, a gente vai medir a quantidade de interações entre consumidor-consumidor ou consumidor-vendedor dentro de uma loja. Legal. Tem lugares que a gente vai medir a quantidade de peças que a pessoa leva para o provador e a quantidade de peças que a pessoa deixa no provador. Então, tem inúmeras outras coisas que a gente pode estar medindo. Tempo de permanência na loja. Tem várias outras coisas, mas isso sempre vai passar por que experiência eu quero projetar,
qual que é o papel desse canal na experiência que eu tô querendo projetar, aí a gente tem que passar para a construção de um conjunto de métricas ou, eventualmente, a construção de uma métrica proprietária. E existem basicamente 2 tipos, né, de métricas que são importantes da gente olhar quando eu tô falando disso especificamente, que são as métricas comparativas, então o NPS é muito bom nisso. Eu tenho uma noção do NPS dos meus concorrentes, eu tô melhor ou eu tô pior, o meu consumidor tá me indicando mais ou menos do que o meu concorrente, mas eu ter as métricas que reflitam os meus objetivos de negócio. Legal. São super importantes. Mas quando a gente fala especificamente desse ponto das emoções, Lê, eu acho que entra muito forte essa questão do dedo no pulso do meu cliente. Né? E sempre lembrando, dedo no pulso do cliente não é fazer exatamente o que ele está me pedindo. Sim. É compreender o que ele precisa, olhar para o meu objetivo de negócio e encontrar um caminho que junte as duas coisas, né? Vai, então eu quero muito te ouvir Uau. sobre isso, Pivo. Até porque a gente estava falando aqui que teve um termo que eu já vi no teu LinkedIn que eu achei fenomenal, que é a visão de antropologia de consumo. Incrível. Né? Que é a gente poder ter essa sensibilidade. Aliás, é uma ciência, né? Antropologia não é Sim. só, né? Vou ver aqui o que eu tô sentindo, o que meu cliente quer. Mas a gente entender o comportamento humano, entender exatamente isso que a Mari falou. Não é exatamente o que ele me pede, é o que eu percebo que ele precisa. Isso. Né? Eu quero muito te ouvir sobre esse assunto. Por favor, discorra, Marcelo Pivo. Bom, eu acho que os pontos que a Mari trouxe aqui são fenomenais. Acho que, complementa muito, acho que é o que o Maioral falou lá no Web Summit. Ah, eu perdi, eu não assisti essa. Tava lá e não assisti. E trazendo um pouco mais de pimenta para nossa discussão, existe tudo isso e a gente tem 6 gerações distintas no mercado, consumindo e Ao trabalhando. mesmo tempo. Que estão ativas financeiramente, a gente considera 6 já. 6 gerações. A Bela é a mais nova, a geração Alfa. é alfa, né? Mas ela, por exemplo, o carro que eu comprei, ela influenciou A diretamente. Clara escolheu a cor do meu carro. Você Perfeito. entende? Não necessariamente. É como fralda, por exemplo. Sim. Existe o buyer e o consumer, né? Aham, sim. Sim. Então, totalmente. Então, a gente tem 6 gerações consumindo conteúdo, consumindo produtos, soluções, e cada um tem um comportamento, uma necessidade diferente, né? Quando a gente fala, por exemplo, em omnicanalidade, ela só existe por causa da diferença de gerações. Sim. Porque a geração mais nova está definindo o canal que ela gosta. Digital. Meus sobrinhos vivem no mundo deles, totalmente digital. Eu pego o jogo que eles estão jogando, eles estão mais bonitos, os avatares deles estão mais bonitos lá que na vida real. Os bichos tudo largado lá, e o avatar com tênis bons, negócio. Caprichadinho. Olha ali, Isso, né? os últimos anos, todo presente é dinheiro para ele colocar em NFT, essas coisas, né? Mas o mundo físico é extremamente necessário ainda, Sim. por causa das experiências. Na NRF do ano passado, eles usaram um termo muito interessante, que era from bricks to click, né? Do tijolo ao clique, né? Como a gente faz para levar a mesma experiência digital para o mundo físico e do mundo físico no digital? Claro. Né? Então a gente vê cada vez mais, por exemplo, as lojas, principalmente, acho que quem está despontando na frente é o varejo de fashion, né? Muito. A gente pega a experiência da loja, do online, dentro da loja, onde o cara consegue pegar, ver a etiqueta, ver se tem no estoque a cor que ele quer, o tamanho que ele quer, se não tem ali, já procura nas lojas na redondeza onde ele está. Né? Então, é uma maneira, porque geração nova gosta disso, Sim. não adianta. Sim. Né? Já as gerações mais dos nossos pais, dos nossos avós, não necessariamente gostam dessa experiência, ela gosta de algo muito mais humanizado. Sim. Né? Sim, uma pessoa que vai te dar essa informação. Isso, ela tem a necessidade, ela tem a questão de falar com alguém, né? Então, a antropologia ajuda muito a entender quais são as melhores jornadas para ter as melhores experiências baseados na geração dessas pessoas. E agora, no Web Summit, eu descobri uma nova geração que a Box nomeou, chama Gen. Vocês já escutaram? Gen, né? Gen. Eu ouvi, mas eu não sei qual. Generative Generation. Generative. De generativo. Por causa da AI. Já nasceu na AI. Claro. A Bela, esses dias a gente foi ia viajar, ela foi lá, deu tchau para os nossos 2 cachorros e deu tchau para Alexa. E a Alexa identificou que era a voz dela e falou tchau, Bela. Você entende? É uma geração que já nasceu digital e já está nascendo numa AI generativa. Que massa. Né? Provavelmente se eu perguntar para a Bela, Bela, o que veio antes, o vaso sanitário ou a Alexa? Ela não sabe responder. Sim, com certeza. Porque ambas vieram antes dela e ela não tem noção. Sim, não faz sentido. As duas são extremamente necessárias na mesma Extremamente proporção. antigas, de certa forma.
Eu adoro essa Ai, abordagem e, assim, hoje nos estudos da Noana, além de varejo, a gente estuda mercado financeiro, a gente estuda muito saúde, a gente tem muito cliente na área da saúde e quando a gente empilha, né, os nossos estudos em todas essas áreas, tem uma das coisas que pra gente fica mais marcado nessa questão comportamental, porque óbvio, né, o comportamento ele transborda um pouquinho, né, tem alguns marcos de comportamento que vão transbordar as gerações, mas tem um dos pontos que é muito marcado, a gente tem visto muito marcado, que é a questão da interação. A interação entre as pessoas e a experiência em si, a jornada em si. Eu estudei design dentro de um centro de Human Computer Interaction na Alemanha. A minha formação de design foi dentro de um centro que estuda e evolui a interação entre humano e máquina, podemos colocar assim, né? E o que a gente está vendo, talvez o mais importante do ponto de vista de experiência, no que o consumidor vai enxergar lá na ponta, é que a forma de interagir com o device está mudando. Eu vi um meme semana passada que eu quero muito reencontrar para poder... Se eu reencontrar, eu mando e vocês postam ali no link do podcast. Boa. Que é um sound system, quem aqui é da década de 80. É um sound system com... 3 em 1. com CD, rádio e cassete. E ele tá no chão tocando uma musiquinha. E aí vem uma menininha que deve ter, sei lá, no máximo 2 anos, porque ela tá usando fralda. E a criança se agacha e olha pro sound system e fala assim: Alexa, pare! Alexa, pare! O que é isso? Isso é uma forma de interação por voz, né? Que já tá integrada no chip daquela criança. Que é óbvia. Porque para ela é muito óbvia. Quem aqui óbvio. tem filhos de até 10 anos, certamente já teve as suas crianças, quando eram pequenininhas, apertando na televisão, né? E isso, cada nova grande onda de tecnologia, do ponto de vista de software e hardware, ela impacta a forma como a gente interage com as coisas. Agora a gente vai viver um próximo salto que vai ser muito significativo. Eu mencionei antes rapidamente a questão da computação espacial, com a chegada dos novos devices. A Apple Vision Pro, talvez o grande ícone disso, né? Agora, recentemente, meu sócio e marido... Olha, eu tô contando no podcast, né? Teve no SXSW, mas é que agora as duas histórias vão se contar. Não tem como. Mas vamos dizer assim, o meu sócio comprou um Apple Vision Pro, porque a gente está estudando muito e está trabalhando muito as aplicações disso, não só para varejo, mas para experiências como um todo. Saúde é um dos nichos onde a gente vê muita aplicação. E a gente estava na praia agora, recentemente, e a gente fez uma demo, assim, né? Fez uma rodada de usar o Apple Vision Pro com a minha tia, que completa 60 anos esse ano, meu pai, que completa 70, e a minha filha, que tem 7. Foi por acaso, mas assim, todos usaram. O meu pai, ele dava gritos. Para quem já teve a oportunidade de usar, gente, é um troço muito... O que a Apple conseguiu fazer do ponto de vista de compreensão espacial, interação é muito louca. Objetos, é muito interessante. E aí o meu pai bota aquele negócio, meu pai começa a gritar e foi, assim, de empolgado. Mas assim, foram no mínimo uns 15 minutos até meu pai acertar a navegação. E a navegação, para quem nunca usou, mas a navegação do Apple Vision Pro, o clique, ele é isso aqui, para quem tá vendo na câmera, né? Você clica nas coisas assim e você pega e arrasta, mas ele é tudo assim, é no ar. Sim. E o meu pai ficou mais ou menos uns 15 minutos nesse processo, até ele acertar a mão, e ainda demorou, mas tá, o suficiente para ele conseguir usar. Quando a Clara botou, pá, tchum, 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 tirou o óculos, legal. Porque That's it. That's it. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tão surpreendente, né? A forma como a gente interage com a tecnologia é talvez onde a gente, como humano, mais sente a mudança tecnológica e é onde a gente tem mais possibilidade de chegar nesse lugar da emoção e dessa outra forma de construir as interações. Então, esse é um ponto que, se eu puder recomendar, assim, o que da questão geracional é importante eu ficar atento? É essa clareza de que a forma como a gente interage com as coisas tá mudando muito, tá evoluindo muito, e com o tempo as pessoas começam a tratar aquele formato de interação como default, né? Como padrão. Vide a menininha falando com o sound system, chamando, pedindo para Alexa parar. Sim. Então, a interação por voz já é um ponto muito importante hoje para qualquer segmento, para o varejo, então, super importante da gente tratar, e aí entram várias questões tecnológicas que tem que estar rodando no back-end, bonitinho, né? No background, sem aparecer. Sim. Mas para chegar lá e a pessoa poder pegar o celular e dizer...
busca aí pra mim uma calça de tule que eu vi não sei aonde, a forma como as marcas e os negócios têm que se preparar tecnologicamente pra chegar no ponto e a interação é isso aqui. Sim. Eu acho que esse é meu ponto, assim. O consumidor, ele sente uma camadinha muito fininha no campo da interação. E para trás, a gente tem uma plataforma imensa, tecnológica, de dados e de outras coisas que estão rodando para sustentar isso. Só que isso não pode ser subestimado. Sim, porque a interação, ela tende a ser sempre cada vez mais rápida, né? Cada vez menos tu vai ter um ponto de contato. Se antes tu ia pra uma loja, tu ficava lá conversando 3 horas, 1 hora com o vendedor pra entender, pra provar e tal. Tu já vai pra lá com mais ou menos o que tu pensou, vai ter uma interação de 15 minutos. Se isso for bom, for incrível, como é que foi indolor, né? A experiência foi muito rápida, então tu volta, né? Acho que é isso que tu fala quando fala em camada fina. É fino, eu quero dizer assim, é muito sutil a diferença. O output, ele é muito simples. É um jeito de clicar, é um jeito de navegar. Mas o que a gente precisa de estrutura para fazer isso rodar é muito grande. Do ponto de vista especificamente de varejo, a gente tem visto uma evolução bem grande de um comportamento quase que de passeio em varejo físico, né? Eu quero ir no varejo físico para... Turismo. Passeio. Eu quero me conectar com com outras coisas tangíveis. Então, a gente também fala isso muito de um varejo de descoberta. Porque no varejo online, a presença do algoritmo é muito forte, né? Então, o algoritmo, ele adapta muito rapidamente a experiência para ti, baseado nas tuas buscas, baseado no teu comportamento. Digitalmente, eu consigo fazer isso muito rápido. Na loja física, eu não consigo fazer isso tão rápido. É óbvio que tem um nível de adaptação grande que dá para fazer hoje com o volume de dados e de conhecimento de consumidor que já se tem, já se consegue ter, mas a gente tem falado muito sobre o quanto não preparar totalmente e deixar uma camada de surpresa para algo que não necessariamente o teu consumidor já teve contato online antes pode ser interessante. Claro, encontrar esse ponto de equilíbrio é super legal, mas o rápido... Ele é... Sim, as pessoas querem... quando ela decide, ela quer muito rápido. Mas esse varejo de descoberta, ele tem um papel, tá? Sim. Eu gostei muito da ideia do varejo como turismo, assim. Acho que ele tem muito esse papel, né? Tirando alguns comércios, assim, muito específicos. Tipo, uma loja de utilidades, né? Uma coisa que tu vai, eu preciso disso aqui, preciso dessa ferramenta. Tu não vai lá pra passear. Às vezes, dependendo da loja, tu até fica lá namorando alguns materiais, enfim. Mas menos, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, até essa questão que tu trouxe da omnicanalidade, né? Que é a gente operar em vários canais de comunicação, de contato com cliente diferentes, existir por conta da geração, das diferentes gerações. Eu fico pensando, assim, a gente tem falado também cada vez mais sobre essa personalização da experiência, né? Então, entender cada vez mais o consumidor, entender o que ele gosta, o que ele quer e atender ele quase como se ele fosse a única pessoa no planeta Terra e eu sei tudo sobre ele. Só que isso, ao mesmo tempo, tu tendo diferentes gerações, como é que, assim, vocês enxergam isso? Assim, a tendência é... Não sei se tendência é a melhor pergunta pra isso, né? Mas, assim, a dualidade que eu vejo aqui. De um lado, tu vai ter essa coisa de tu poder personalizar e pra isso tu vai ter que conhecer e talvez escolher bem especificamente teu nicho de clientes. E do outro lado, uma gama cada vez mais diversas de formas de querer interagir, formas de querer consumir. Então, assim... Não sei se eu me faço entender, né? Mas assim, tu tem desafios que pra mim são diferentes. Um, tu precisa aprender a se comunicar com todo mundo. E no outro, tu precisa entender tudo sobre esse cara específico que tu elencou. Né? O que eu não sei nem como perguntar isso, tá? Mas, essa assim, é a magia. Essa é a magia da tecnologia que roda por trás. Não sei nem como perguntar, tá? Me ajude a fazer essa pergunta, porque assim, é uma dualidade, né? Sim. E talvez nem dualidade, é justo dizer, muitas complexidades. Se tem alguém que vai saber falar sobre isso, é o CTO da Oracle, gente, porque assim, quando a gente fala de bancos de dados, que é o que suporta essa operação inteira, vai fundo. Sem dúvida, os dados hoje em dia se tornam o novo petróleo, né? É onde você vai tirar insights que você vai conseguir converter em experiências extremamente personalizadas. Por exemplo, uns 6 meses atrás eu estive nos Estados Unidos e tive o privilégio de visitar uma do headquarter da Levi's, né? O Levi's, né? A gente falou isso no episódio passado, que a gente, quando eu descobri que era Levi's que falava, gente, meu Deus. E para você como ver o quanto chega a personalização. Os caras fazem calça, jeans, do tamanho, por exemplo, 44 com etiqueta 40, 38. O cara personaliza a etiqueta diferente do número da calça. Aí qual que é o caso de uso, né? Eu perguntei para eles. Não, tem pessoas que estão acima do peso, tem vergonha do primeiro relacionamento, deixar a calça lá e ver a etiqueta. Ou vai na academia, tem vergonha de pendurar a calça. Ou
tem o objetivo de emagrecer, ele já compra etiqueta para todo dia lembrar. Olha só que interessantíssimo. Quer dizer, não é a linha inteira de produtos que tem, tem uma parte da linha que essa aqui... O cara customiza. Tá errada. O cara customiza, o cara entra no site, no cara 44 com a etiqueta tal, né? E isso é uma forma de hiperpersonalização. Existem N formas de hiperpersonalização. Tem lugares, por exemplo, que quando você está percorrendo a loja já vem algum tipo de aroma específico, né? Ou um tipo de luz específica ali, que ele sabe de determinada forma, ele viu, né? Que você é mais favorável a determinada, reage melhor ao estímulo de determinada cor. Enfim, existem N tipos de personalizações, mas a grande maioria dessas personalizações são mais para gerações mais novas. Quando a gente vai para a geração um pouco mais, não gosto de falar antiga, mas mais experiente, né? Eles querem algo muito mais humano, muito mais praticidade, né? E daí existem N formas da gente trazer essa humanização e essa, eu falo assim, o slow varejo, o slow retail, né? O varejo Eu onde, adoro essa expressão. por exemplo, Que é o varejo devagar, né? Ao invés de a gente ir cada vez mais pra essa era de coisas mais rápidas. por exemplo, o que a Free, tem uma alternativa por exemplo, devagar. a mim, por exemplo, fila, eu super evito lugar que tem fila, o atrito da fila, de ficar lá. Mas tem redes super gigantes de varejo em São Paulo, redes grandes de varejo, onde o cara aumenta a conversão de 30% com upsell e cross-sell na fila. Então eles estimulam a ter fila. Na fila eles colocam pipoca para as crianças, colocam algodão doce, na fila eles colocam vários objetos. Isso me ataca diretamente. Eu sou bem dessas pessoas que acabam... Já que eu tô aqui, Então, né? Vou comprar isso aqui. Então, não necessariamente... Claro que o cara percebeu isso através de dados, né? Através de N análises, tudo. Mas o que a gente está falando para o pequeno varejista, às vezes, é que não necessariamente tecnologia. Às vezes, com observação, você consegue perceber isso. Né? Você consegue observar nas gôndolas o que está sendo mais consumido, o que não está menos, o que não vende nada, enfim. Sim. Mas, para tudo isso, dados. Se a gente fala experiência e hiperpersonalização, hoje a base de tudo é dados. Né? E tem um termo que usaram na NRF que eu acho muito interessante. Faça o básico bem feito. Antes de querer inovar, antes de querer hiperpersonalizar tudo. O que é o básico perfeito? Cara, pega suas bases de dados, integra, né, analisa, higieniza, enriqueça, para depois você para a próxima fase, falar de AI generativa e outros hypes que tem no momento, mas o primeiro passo é, cara, faça o básico bem feito. E a partir dali a magia começa a acontecer, né? E às vezes eu não estou falando do pequeno varejo, cara, o pequeno varejo muitas vezes é observando, o pequeno varejo às vezes é analisando, dar uma volta na vizinhança, olhar o que está acontecendo, né? Se você tem um produto parado ali na gôndola, você vai 2, 3 quadros para lá e esse produto tem um pouco lá no outro cara, quer dizer, tem alguma coisa diferente. Então tem formas da gente fazer também uma personalização de certa forma, né? Sem utilizar grandes tecnologias, assim, né? Então, mas acho que tem muita coisa acontecendo legal no mundo. Um exemplo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, é o exemplo da Best Buy. Vocês já viram falar do exemplo da Best Buy? Best Buy em 2018 trocou o CEO, a ação dela estava despencando 90%. Por N fatores, né? Enfim. Mas esse cara veio de hotelaria. O CIO na época veio de hotelaria. Ele não tinha nada a ver com varejo. Mas o que ele tinha? Hospitalidade. Experiência, tratar bem as pessoas, receber bem, né? E aí ele começou, falou, gente, precisamos, dentro do higiênico, né, fazer ali, arrumar a operação, melhorar a margem, todas as coisas. Ele começou a analisar dados. E uma das coisas que eles começaram a analisar, olha só que interessante, era acesso à rede Wi-Fi. No Best Buy, todo mundo vai no Best Buy, que vai dar opt-in para entrar no Wi-Fi. E ele começava a perceber que as pessoas olhavam fisicamente os produtos e pesquisavam no site dos concorrentes. Aí eu sempre faço isso. Sempre. Todo mundo faz. Sempre, óbvio. Isso. E o cara percebia que essa mesma pessoa não comprava ali. O que ele percebeu? Bom, os caras estão com preço melhor que eu, né? Algo interessantíssimo que ele fez. Cara, a gente não depende somente... A gente não precisa viver só da conversão dos produtos de compra. O que ele começou a falar? Amazon, Apple, Google, todas essas empresas, eu quero que vocês comecem a alocar um espaço aqui. Tanto que você vai na Best Buy hoje, você tem várias ilhas, aquelas ali, aluguel aquilo. Caraca. Corner de produto. Porque a Amazon, assim, nessa época, a Best Buy tinha mais de 2.000 unidades nos Estados Unidos.
Quer dizer, na hora eles ganharam uma capilaridade gigante. E veio uma nova revenue stream, que é aluguel ali. E outra coisa que eles perceberam, analisando dados, é que 63%, se eu não me engano, dos compradores eram mulheres. Olha isso. E que a mulher, muitas vezes, não tem tanto conhecimento em tecnologia. O que ela precisa? De alguém que auxilie ela. Daí eles colocaram os caras lá, os smarts, as pessoas que são responsáveis lá por guiar as mulheres nas compras. E mais do que isso, essas mesmas pessoas iam nas casas das pessoas para fazer instalação e olhar o ambiente para recomendar. Claro. Elas ensinavam, por exemplo, as pessoas a usar os keywords da Alexa. Essas pessoas, a métrica deles não era taxa de conversão, mas taxa de iteração com as pessoas. Então, a Best Buy foi se reinventando baseado em dados, de uma maneira que ela está hoje sobrevivendo, né, a todos esses gigantes do digital no mundo físico. Sim. A minha aposta é que os homens também não sabiam de tecnologia, eles só não admitiam. Sim. Compravam errado e não admitiam. O homem é mais objetivo. Né? O homem, assim, eu quero a TV, ele vai lá, né? Comprou errado, mas ele diz, era isso mesmo que eu queria. Sim, tudo certo, a TV toda errada lá. Né? E daí eles conseguiram fazer esses smarts para entender e ajudar mais esse nicho. Sim. Principalmente com mulheres de mais idade, que eram um público-alvo ali. Do físico é isso. Tem um ponto que eu quero só brevemente destacar, Leite, que é o seguinte... Ai, desculpa. Não, imagina, é isso aí. Que quando a gente tá falando de personalização... existe uma camada, e o teu exemplo perpassou todos eles, né? Mas existe uma camada que é a personalização do produto e existe uma camada que é a personalização da jornada. Perfeito. E essas duas coisas acontecem de formas distintas e os mecanismos para a gente personalizar produto e os mecanismos para a gente personalizar a jornada do consumidor, eles não são exatamente iguais. A infinidade de ferramentas e tecnologias que a gente tem para fazer isso hoje é gigantesca, tá? Para personalizar as duas coisas. Mas elas são distintas. Eu acho que esse ponto é bem importante da gente diferenciar. Mas... o ponto de observação eu também acho que é um ponto importante, porque principalmente quando a gente está falando de grandes varejos, que vão ter grandes bases de dados e vão ter um trabalho enorme de conseguir processar esses dados, de coletar, de cruzar os dados, porque às vezes os dados sem estar cruzados, eles nos trazem uma visão muito parcial e tal. Isso é um trabalho gigantesco que às vezes o pequeno varejo não precisa. Então, para o pequeno varejo, né, só para a gente também ir diferenciando um pouco os universos, assim, de fato, a observação é um ponto muito importante. Perguntar para o teu consumidor é importante. Entender com ele a realidade dele é importante. E você vivenciar a sua própria experiência também é importante. A gente ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que estão sentadas na gestão de um varejo de 10, 20, 30, às vezes 50 lojas, que não estão acostumadas a ir na loja todo dia. Gente, tem que ir na loja. Tem que conhecer. A gente estava mencionando aqui alguns clientes em comuns com qual a gente trabalha. Se tem uma coisa da cultura da Renner, que é um cliente em comum entre a Noane e a Oracle, as pessoas da Renner vivem na loja. Vai na Renner dia 23 de dezembro, perto do Natal. Todo mundo do administrativo, do time de produto, do time de marketing, do RH, as pessoas estão na loja. E você entende a jornada do teu cliente de uma forma muito diferente quando você está vivenciando. Total. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, algumas coisas assim que a gente fala e que são importantes, né? Em primeiro lugar, conhecer muito bem a jornada do teu consumidor. Então, entender quais são os passos que o teu consumidor percorre para poder consumir o teu produto. Eu acho que essa é uma outra lembrança importante, assim, que é o core do teu negócio é o produto que você está vendendo, né? É o que você está... efetivamente, aonde que está vendo a sua troca, né? O teu cliente está te dando dinheiro em troca do quê? Desse produto, como core. Só que ao redor desse produto, tem uma camada de serviço que o teu consumidor precisa passar para poder consumir aquele produto. Sim. E a experiência é o residual de todos esses pontos de contato. Do produto em si, da ligação que alguém me fez, do SMS que alguém me mandou, da experiência, da impressão que eu tive quando eu entrei na loja, da forma como me atenderam, de quanto tempo eu levei para pagar, de como foi minha jornada de pagamento, de como foi minha jornada de pós-venda, de uma experiência de marca que eu vivenciei, sei lá, fui num festival e a marca patrocinava. Isso tem que ser coerente. Então, por um lado, importante eu compreender a jornada, acompanhar essa jornada, entender o que eu quero medir nessa jornada e remover o máximo possível os atritos dessa jornada. A gente fala muito, desculpem o anglicismo, mas a gente fala muito em jornadas seamless, que são as jornadas sem atrito. Isso é extremamente importante. Ele é um lado... de jornada indolor, seamless, não tem atrito. Só com uma ressalva
de que não basta não ter atrito, é preciso gerar valor. Sim. Então, o que é único da minha marca? O que é proprietário da minha marca? Que quando a pessoa entrar aqui dentro, quando ela for embora, ela vai saber que diferenciou a marca de roupa do João da marca de roupa do Pedro. Perfeito. São duas marcas de roupa. Eu gosto muito de uma frase de um cara do mundo do UX Design que fala, que é o Fabrício Teixeira, que ele fala assim, é mais ou menos como você ter duas cafeterias uma do lado da outra, elas têm o mesmo grão, o mesmo tipo de café, ao mesmo preço. O que vai te fazer escolher uma ou outra? É a experiência, porque se o produto... É como tu se sente, é o quanto aquela loja é atrativa, é a forma como me atenderam, é a facilidade do checkout, são as formas de pagamento que me ofereceram. Isso é serviço, isso é extremamente de ser projetado e de ser acompanhado. Então, ponto 1, acompanhar a jornada do teu cliente, saber como ela acontece, saber quais são os pontos de dor e quais são os pontos de oportunidade de geração de valor. E hoje tem N formas da gente fazer isso. Segundo ponto que a gente usa muito no design de experiência é a gente conhecer o que a gente chama dos jobs to be done, que é quais são as tarefas que o teu consumidor precisa conseguir realizar em cada uma dessas etapas. E a gente se surpreende o quanto ainda tem varejo com dificuldades muito básicas, às vezes de pagar, às vezes de autenticar, às vezes de trocar senha, às vezes de bloquear cartão e você não conseguir resolver. Então, assim... Que é muito básico e muito acontece básico. Com muita frequência para não estar resolvido. Exatamente. Então, a gente tem que entender esses jobs to be done para conseguir cada vez mais facilitar, né? Então, para isso, a gente tem dado de bancos de dados demográficos, a gente tem dados transacionais, então eu também preciso entender, olha só, pessoas que entram nesse horário dentro da loja tendem a gastar mais do que naquele horário da loja, então quem sabe nesse horário eu testo pegar um produto que está lá no fundo e eu trago para frente. Isso já é uma coisa que acontece por observação no varejo. Você passa aqui na Andradas e você vai ver que tem várias lojas que colocam produtos para frente na hora do almoço, depois... Então, assim, isso já acontece. O desafio é como que eu começo a fazer isso numa escala maior quando o olho do dono já não está mais ali enxergando, né? Mas então dados é importante. Dados qualitativos seguem sendo importantes e o qualitativo ele tá aqui por isso, né? Ele qualifica as informações, então ele me ajuda a entender comportamento e os quantitativos também, porque às vezes eu tenho uma hipótese e eu preciso perguntar para as pessoas em grande escala o que elas acham sobre aquilo ou testar. Então, esses 3 elementos são super importantes. Os dados, as informações qualitativas e as informações quantitativas e combinar essas informações. Às vezes, a gente vê muito cliente com bases de dados imensas e não sabem usar. Às vezes não sabem nem por que está perguntando aquilo para o cliente. Então, combinar essas coisas, assim, eu acho que ele é bastante importante. Depois a gente pode começar a falar de como que a gente sistematiza isso, né? Como que eu sistematizo olhar para esses dados, como que a gente acompanha. Hoje em dia tem muita ferramenta pronta de mercado para acompanhar, mas são esses elementos que vão me trazer insumos para que a gente consiga projetar experiências melhores e personalizar, ou na camada de produto ou na camada de serviço, mas lembrando que não é exatamente a mesma coisa. Perfeito. Tu trouxe um ponto também, Mari, que é outra questão, assim, talvez que eu não vou conseguir elaborar em formato de pergunta, mas é uma observação também. Essa questão do diferencial do varejo físico, né, ainda sobre a unicidade do produto, de uma experiência que a pessoa ofereça, né, a loja ofereça, assim, que a gente tem falado até aqui, assim, a gente, né, o Centro Histórico de Porto Alegre é muito icônico sobre esse movimento que todo mundo vinha pro centro antes, né, eu morava em São Leopoldo, eu pegava o trem, Urb, pra vir até aqui fazer compras no centro, porque eu sabia que ia encontrar tudo aqui. Agora, nunca que eu vou sair de São Leopoldo pra vir até o centro de Porto Alegre, aliás, até porque eu moro em Porto Alegre, mas enfim, ninguém mais faz isso, a não ser que tenha alguma coisa muito específica, ou a não ser que eu sei, não, mas lá naquele lugar, o que ele tem pra me oferecer é diferente, porque isso, aquilo, ele tem um produto que é muito único, só ele traz, ou só ele tem uma curadoria de produtos assim, ou só aquele lugar tem esse tipo de coisa, assim, então uma unicidade também, talvez uma personalização do que o lojista, o serviço oferece, né? Que eu acho que é um complemento também para criar um diferencial e trazer as pessoas ainda pro varejo físico, né? Perfeito. E aí depende muito do tipo de produto que a gente tá falando. Comprar um sofá é diferente de comprar uma blusinha branca básica, que é diferente de comprar... Então, assim, quando a gente tá falando de bens de consumo talvez um pouco mais comoditizados, a experiência vai ser diferente. Então, o que está acontecendo hoje é que está se fragmentando a nossa forma de consumir, a experiência do consumidor está cada vez mais fragmentada, isso não vai voltar atrás, e a gente tem expectativas diferentes em relação às coisas diferentes. Você tem que saber qual que é a do seu nicho e a do seu mercado. Então, tem coisas para as quais
vai ser muito importante para minha experiência que eu tenha entrega em 2 horas, que eu tenha um pós-venda muito significativo, muito importante, muito presente, ou para outros o preço vai ter mais sensibilidade, vai ter menos sensibilidade, vai ter outras coisas para qual a venda online vai ter uma barreira muito grande. Tipo, eu adoro dar um exemplo que é o seguinte, cara, cozinha planejada. Tenta comprar online. Presencial já Então, assim, varejo tem muita ramificação. Tem Então, assim, mesmo. o essencial é o que é o meu negócio, qual que é o meu diferencial, o que é relevante para o meu cliente. E aí Perfeito. você pode desenhar jornadas de varejo físico que Exatamente. atraiam o teu consumidor. Exatamente. Não. Eu vou pegar esse gancho aqui para até um ponto da fala que o Pivo trouxe antes sobre a Best Buy, que teve essa questão, assim, de avaliar os dados que tu tá coletando, né? Então, primeiramente medir, né? Olhar, seja observando, seja coletando informações físicas, digitais, como for, e ter coragem de tomar decisões que talvez modifiquem a natureza do próprio negócio, né? Que é aquilo que a gente fala, às vezes, assim, a partir do que tu observa, tu também entender que daqui a pouco o que o teu cliente gosta na tua loja é outra coisa do que tu acha que tá oferecendo como diferencial, né? E daí esse ponto que tu trouxe lá no início, assim, até da tua missão, né, como Oracle, de aproximar o varejo tradicional da nova economia, tem muito disso, né? Da gente conseguir quebrar que, assim, cara, legal que tu fez isso por 10, 15 anos, mas olha o que teu cliente tá dizendo, ele vai continuar vindo se tu mudar o teu negócio. Teu negócio talvez não vai ser a conversão do produto, vai ser aluguel agora. Exato. Né? E como é que acontece essa mudança, assim, como é que mapear quando é momento de, não, isso aqui é uma mudança de jornada de produto, não, peraí, isso aqui mudou o negócio todo agora, né? Eu falo que tecnologia, hoje a gente tem a mais amplo e variado tipos de tecnologias capazes de erradicar a fome do mundo, acabar com a pobreza, enfim, né? E o que muito dificulta hoje é exatamente essas tomadas de decisões, né? Porque com a quantidade gigantesca de dados que é gerada, a gente pode tomar decisão totalmente de uma maneira lógica e não mais só emocional, como a gente tomava antes. Só que sempre no olhar em cima da máquina você vai ter o olhar humano. O olhar humano tem vários vieses que carregam com ele, né? Esse exemplo da Best Buy é algo interessante, a analogia que você faz assim, né? Cara, vivi, cresci, né? Eu falo que é o complexo de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, morri assim. Temos que acabar com isso, né? Não existe mais certeza absoluta. O mundo está tão acelerado, tão rápido, que a gente tem muito mais perguntas do que respostas nesse momento, né? Então, você ter ali... Eu pratico, isso é algo meu, que eu sempre falo com os CTOs que eu converso. Pratica a autoobsolescência. Se você não for humilde o suficiente de entender que você está se tornando obsoleto e o seu negócio vai se tornar obsoleto, se você não obsoletar ele, alguém vem e obsoleta. E muitas vezes, às vezes, não é nem na mesma indústria. Obsoletar é muito bom, ele criou um verbo. Eu amei, eu obsoleto, tu obsoletas, muito bom. Obsoletas, muito. assim vai, né? Mas olha que interessante, se a gente não vê isso, que de repente tem um varejo pequenininho, ou um moleque criando uma startup ali, que vai vir e, de certa forma, vai impactar o teu negócio, né? Temos que se despir das nossas crenças e se jogar muitas vezes, né? Sei que é difícil, mas é algo que tem que ser feito, né? E por isso que hoje muitas empresas estão tendo comitês, né? Externo à empresa, exatamente para oxigenar, né? Você traz várias pessoas de várias indústrias, de várias... uma diversidade gigantesca, exatamente para que eles tenham uma ótica muito mais acurada de todas as possibilidades possíveis, né? Perfeito. Então, hoje, o que eu vejo, a maior dificuldade, como você bem trouxe, é exatamente de pessoas que observam e têm coragem de tomar decisões, se jogar, às vezes, em algo que não... Que, na verdade, os dados estão ali comprovando que faz sentido aquilo, mas a gente, quando a gente traz esse olhar humano, né, a gente fica, opa, será? Talvez os dados É a nossa intuição, né? A gente tem uma intuição... Tem que testar, né? Mas que é isso que diferencia a gente da máquina. É verdade. Tem que testar, exatamente, né? Não é que você vai mudar uma operação inteira. No caso do Best Buy, não. O Best Buy não, ele colocou uma ilha específica da Amazon, que era o maior concorrente dele, onde ele tinha mais acesso. Sim. Né? Porque às vezes os dados também eles vão te dizer a alternativa que não dá certo, mas ele não tá te apontando o caminho. Qual dá sempre, certo. Dados são viesados. Esse ponto aí é um ponto que a gente discute muito, que é o seguinte, o dado, ele, principalmente quando a gente está falando de dados que fazem parte de bancos de dados, que são transacionais e que me mostram aspectos da jornada, ele está sempre me trazendo o que já aconteceu. Passado. É uma visão passada. Ela pode me apontar
oportunidades, ela pode trazer insights, ela pode apontar caminhos e padrões que talvez sem o dado eu não teria reconhecido. Mas ele não é... Esse é um pedaço. O outro pedaço é desenhar a solução, desenhar uma alternativa, desenhar um novo caminho. E para isso, geralmente, a gente vai precisar contar com outras fontes de informação, como, por exemplo, qualitativas e quantitativas. Só para dar um exemplo, né? Mas aí entra a criatividade, entra a multidisciplinaridade, entra todos esses aspectos de ter olhares distintos, com disciplinas distintas, ajudando a construir as soluções. E aí entra a camada de implementar essa solução. Mas a gente tem que lembrar que, sim, existem vieses. Dá para desenviesar a base de dados? Óbvio que dá um baita de um trabalho. Mas dá para desenviesar. Agora, eles estão me mostrando o que já aconteceu. Eles são muito importantes para tomada de decisão. Eu não estou diminuindo a importância do dado de forma nenhuma. Ele é essencial. Mas sempre lembrar que ele me aponta o que já aconteceu. A gente estava fazendo agora, recentemente, um estudo muito grande para um grande cliente nosso, que até nem era varejista, tá? Mas sobre canais, para conseguir tentar entender o papel dos canais, de cada um dos diferentes canais na jornada do consumidor. Aqui, quando eu estou falando canal, eu estou falando de loja física ou espaço físico, site, telefone, WhatsApp, o WhatsApp humano e o WhatsApp com bot, AI agora, gigante. Virtual, lá, canais, né? Enfim, muitos canais. Hoje em dia, omnicanalidade tá aí, né? Qual que é o papel de cada um? Até que ponto o dado vai conseguir me apontar isso? Porque o dado, talvez ele me aponte o papel que os canais estão tendo hoje. Mas e se eu melhorar a experiência daquele canal? Se eu repensar ou ressignificar a experiência de um daqueles canais? Isso, dado passado, ele não consegue medir. Eu consigo criar marcadores para ir analisando esse acompanhamento, essa evolução, se eu tiver as métricas adequadas escolhidas. Né? Mas, então, assim, dado, ele está me mostrando até um ponto. A intuição e a capacidade dos executivos e dos líderes de tomar decisão é uma outra camada importante. A gente vive um conflito grande no mercado, não dá para... assim, tapar esse sol com a peneira, que é a gente tem um grande conflito curto prazo, longo prazo, né? Então, às vezes, os executivos têm que tomar a decisão do que vai vender mais amanhã para poder entregar o resultado do trimestre, para poder apresentar para o acionista o próximo relatório de desempenho, onde aquela informação esteja ali. Por isso que são tão importantes agora essa chegada de alguns outros compromissos, como o compromisso ESG, hoje indexado na bolsa e tal, mas assim, existe um conflito grande entre o vender agora e a longevidade do negócio. E para isso, os acionistas, e aqui acionistas pode ser os 2 sócios familiares que são donos daquele grupo, ou pode ser os milhares de acionistas de uma empresa listada na bolsa, tem que entender com bastante profundidade qual que é a estratégia da empresa para permitir que a empresa faça esse movimento. Então, porque essa tomada de decisão ela é importante e ela vai exigir, sim, muita coragem e riscos. Milhares de ferramentas para mitigar esse risco, para diminuir, testar, prototipar, evolução, né, experimentação. Mas eu também tenho que ter algum tipo de capital dedicado para essa experimentação e para esse risco, para eu conseguir chegar ali na frente, né? Atravessar essa arrebentação. Baita. Nossa vida, gente. Sabe o que eu acho o máximo desse programa aqui? É que às vezes eu fico ouvindo e eu penso assim, nossa, eu tenho que lembrar que eu tô apresentando, porque eu fico tão envolvida no que vocês falam, que eu fico, sabe, é tão interessante, e eu agradeço real, assim, também a entrega. Tu nasceu pra ser host de podcast, né? Maravilhosa. Aprendi um monte, né? Poxa, eu aprendi pra caramba. Eu quero, já que a gente começou falando da biologia e do humano, eu queria trazer uma frase sobre isso, tá? Porque... dentro dessa coisa, a gente gosta muito de falar de mudar, né? Uma das coisas que fazer um mestrado em biologia me ensinou é que o processo de evolução da natureza... E, gente, eu estudei biologia mesmo, tá? Assim, eu fui estudar biologia para compreender processos de transformação e evolução cultural. Isso dá um podcast inteiro para falar sobre isso. Já vou agendar aqui. Agenda. Mas, assim, na natureza, o processo de evolução da natureza, ele acontece... paradoxalmente, através da conservação. Porque quando a gente entende o que precisa ser conservado num determinado organismo, a gente abre espaço para que todo o resto se transforme e evolua ao redor dele. Então, a frase que eu gosto de dizer, que eu aprendi com um dos meus mestres, que foi Humberto Maturana, é: na natureza, tudo se organiza ao redor daquilo que se conserva. Então, quando você tem clareza do que você quer conservar num processo de transformação, você também tem clareza do que você pode deixar para trás, do que você pode let go. E eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de processo de evolução corporativa também, porque a gente costuma muito ouvir os executivos falando, a gente recebe muito brief, não, porque a gente não quer mais isso, a gente não quer mais aquilo, nós queremos ser isso, nós queremos ser aquilo. E aí, quando as pessoas falam, e aí eu olho e falo, tá, e o que você não quer mudar?
O que é essencial do teu negócio, do teu varejo, da tua loja, da forma como vocês operam, da tua cultura, não importa. O que você não quer mudar? Porque se você não tiver clareza do que você não quer mudar, do que você não quer perder de jeito nenhum, quando você começar um processo de transformação e algumas coisas derem errado, porque algumas coisas vão dar errado, você vai voltar pro seu ponto de origem. Você não vai ter onde se apoiar. Sim. Então, quando você sabe o que você não quer mudar, você tem onde se ancorar. Então, isso é um aprendizado que eu trago da biologia e trago para minha vida de mãe, de esposa, de amiga, de empreendedora, né, dos meus negócios, que é, cara, a gente está evoluindo. A Noan está passando pela sua própria transformação agora. A gente está num processo de criar um negócio que vai matar o nosso negócio. O modelo de consultoria... O modelo de consultoria, ele é um modelo sem escala, ele é baseado no capital humano. Sim. Eu preciso encontrar os meus pontos de ganho de escala. Então, a gente também está desenhando um negócio e construindo um negócio que vai nos matar. Então, a minha lógica sempre é, o que eu não quero? O que eu não quero perder? O que do negócio da Noan hoje a gente quer manter e quer conservar ao longo desse processo de evolução com todas essas tecnologias que estão nos atravessando e mudando o nosso comportamento. Então, um aprendizado da biologia que eu deixo aqui para quem está nos escutando é, o que eu quero conservar? Porque a tomada de decisão, muito bom, ela assim, fica mais... acho que é do ser humano isso, né? A gente não quer desapegar de nada. É romântico, né? Bem, é poético. E isso se vai na corporação. Na verdade, assim, a provocação que eu faço quando eu tô trabalhando com estudantes é, cara, o que você quer tirar da sua mochila que tá pesada para colocar coisa nova? Ai, que lindo. Gostei dessa também. Porque é isso, é sobre o que... Somos tão rodeados de informação, de tecnologia, de todas as coisas, que às vezes a gente fala, cara, não, eu quero ser o que eu sou, mais isso. E não necessariamente vai ser a verdade, né? E isso vem muito do formato antigo para o formato novo, né? Do formato de você vender simplesmente por vender, do que fidelizar, né? De você ter a posse ou você ter como serviço, né? E isso muda totalmente o jogo. Se você tem como missão a fidelização, levar a experiência, com certeza você vai vender mais. Total. Mas o caminho é um pouco mais longo. Total. Nossa, só isso aí dá pra... Agora ele falou de uma palavra que pro varejo é tão importante, que é falar de fidelização, mas isso talvez fica pro outro podcast, né? Depois tu me diz. Gente, a gente tá há muito tempo conversando. Aliás, parece que foram 5 minutos, mas a gente já tá 1 hora falando. Jura? E eu queria muito agradecer vocês, assim, porque o papo foi tão gostoso. Eu achei que a gente ia pegar metade pra falar de fidelização, a gente começou a falar agora. Vamos fazer um corte, fazer um cafezinho e já emendar outro episódio, porque dá muita vontade. Mas, gente, assim, de verdade, vou encerrando a nossa conversa por agora, pra gente ficar com esse gostinho de quero mais. Agradecer muito vocês. A ideia aqui é a gente sempre também sair dessa mesa melhor, ou talvez com algum insight a mais do que entrou. Eu, pelo menos, saio com vários. Eu também. Por isso eu já comecei aqui com o computador, porque daí eu consigo ir anotando, porque assim, eu também não quero perder. O bom é que fica gravado, né? A gente pode assistir quantas vezes quiser. E agradecer de verdade. Perguntar aí se vocês querem também trazer algum insight que fica pra gente fechar aí esse momento super valioso. Eu acho que eu já dei. Eu terminei numa frase tão romântica que eu não vou voltar e dar outra. Acho que foi bonito mesmo. Só agradecer. Romântica no bom sentido, tá? Num sentido legal. Mas só agradecer o convite. É um prazer estar à disposição para conversar mais, para trocar ideia. Quem quiser me acha lá no LinkedIn. Acho que a Lê vai botar ali os dados no podcast. É um prazer, é um assunto que eu amo conversar. Caso não tenha dado para perceber. Pô, maravilhoso. Obrigado o convite. Também queria agradecer, Lê. Muito obrigado pelo convite. É um pivo que tá saindo, é bem melhor que o pivo que entrou, com certeza. Acho que eu aprendi um monte. E é isso. Contem comigo para que precisarem, pessoal. A gente falou de um monte de coisas. Eu sei que às vezes, né, grande parte são provocações, mas a aplicabilidade no negócio, hoje em dia, com a democratização da tecnologia, é super possível. Como você falou, a gente tem tecnologias para tudo e super acessíveis financeiramente para todos aí. Então, é só ser curioso, pratique o olhar de aprendiz. Né? Nunca esteja satisfeito. É verdade. E eu vou terminar, na verdade, acho que citando o teu LinkedIn agora, Pivo, que teve uma parte ali que tu colocou, e não é que aquele garoto que vivia com a cabeça nas nuvens até serviu pra alguma coisa ser assim, né? E eu acho que é sobre isso, né? A gente também se permitir ficar com as cabeças nas nuvens às vezes, né? Dar aquela arejada e voltar e ter boas conversas como essa aqui. Porque a gente cria muito mais junto, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigada. E vocês aí de casa, sigam ligados no Pode Conectar, porque a gente vai ter muito mais conexões valiosas como essa. Esperamos vocês aí. Valeu, gente. Um brinde aí. Valeu, um brinde.